Ai, meu compadre, vou contar o que aconteceu. Uma terra em que meu Deus desviou o seu olhar. Eu que vivia numa cidade de louco, gente pobre condenada, muita fome e muito mais. E eu jogado que nem lixo, debaixo do viaduto, vivendo como animal. Um certo dia não aguentei tanta loucura, saí louco pela rua, no empelo a gritar. No século XVII, com o advento do capitalismo, surgem as primeiras instituições de encarceramento de pobres, prisões, orfanatos, asilos e, para o interesse da psiquiatria, surgem também os manicômios. De acordo com a lógica capitalista, essas instituições deveriam transformar os sujeitos em corpos produtivos, úteis e dóceis, para que pudessem se tornar mão de obra. A loucura passou a ter status de doença, né? E nesse sentido passou a ser alvo de intervenções. Após o século XVIII, mais especificamente, é que esse conceito passou a ter a conotação, vamos dizer assim, atual, ligada à questão da racionalidade, à questão da razão. Porque se nós formos pensar na loucura enquanto fenômeno humano, ela sempre existiu. Sabe? Eu estou 2 anos aqui, não tem condição de ficar aqui, não tem base. A partir desse século, passa a ser definida e apropriada pela psiquiatria. Essa apropriação é chamada de medicalização da loucura, processo da medicina de se apossar de questões existenciais, as transformando em questões da ordem exclusivamente médica. Com isso, o médico passa a ter um poder saber sobre o corpo do indivíduo. Ele decide se o indivíduo é louco, impõe um diagnóstico e julga se o sujeito será enclausurado ou não. A loucura foi transformada em doença para que pudesse ser objeto de estudo da medicina. É segregação, é exclusão. Então, a quem pode interessar manter esses corpos dóceis? Muitas vezes pode interessar a própria família, pela dificuldade em lidar com a especificidade dessa pessoa, com a idiosincrasia, a forma de ser dessa pessoa. Pode ser interessante, muitas vezes, para a sociedade como um todo, a vizinhança, tudo que diz respeito ao entorno dessa pessoa, né? Seja a instituição escola, onde ela poderia estudar e não estuda, seja uma instituição social, um clube de lazer, que essa pessoa poderia frequentar um projeto e não frequenta, não participa. E também pode ser interessante para as instâncias governamentais. As instâncias governamentais tendem a entender a loucura como algo a ser segregado, algo a ser até combatido e controlado, com as formas mais utilizadas hoje para, não posso dizer nem cuidar, mas para conter mesmo, né? Que são as medicações, né? Os psicofármacos e as internações, né, em instituições totais. No século XX, a psiquiatria ganha aliados. A biomedicina, a psicologia, as neurociências. São disseminados, então, discursos dessa medicina na sociedade contemporânea. O principal instrumento da psiquiatria é o manicômio, que faz uso de técnicas punitivistas como eletrochoque, lobotomia e choque cardiozólico. Não havia uma finalidade terapêutica para o eletrochoque. Hoje, ainda se prescreve eletrochoque para determinados tipos de doença. Mas o Conselho Federal de Medicina ele é claro quando ele diz que é preciso ter anestesia, que é preciso que a pessoa tome alguns remédios para minimizar os impactos do eletrochoque. E lá, naquele momento, não. O eletrochoque ele foi usado como forma de contenção, como forma de intimidação. No Brasil, não foi diferente. A história se repete como se não tivéssemos referências sobre as barbáries praticadas na Europa no século XIX. Em 1903, o Centro Hospitalar de Psiquiatria de Barbacena, em Minas Gerais, ergue-se solitário sobre uma colina.
toda a escória da sociedade foi jogada lá. Homossexuais, pessoas em situação de rua, mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que perderam a virgindade antes do casamento, pretos, pobres, deficientes, militantes políticos e outras pessoas que eram consideradas descartáveis, improdutivas, anormais para o padrão social e que não se encaixavam na lógica da competitividade da sociedade capitalista. Loucos, todos loucos, insanos. Esse hospital hoje, nem purgatório não é, porque o purgatório é santificante. A alma sai do purgatório e vai pro céu. Aqui muitas vezes sai do purgatório e vai pro inferno. O inferno você já sabe o que é. O hospital funcionava como hospital colônia. 60 mil pessoas morreram lá graças às condições insalubres do manicômio. Eles botaram a gema que eu queria ir embora. Eu quebrei a cela 3 vezes. Aí eles pegaram e botaram a gema em mim. Aqui só sabe dar remédio ruim pra gente. Até remédio envenenado eles sempre vão ficar na gente aí. Envenenado, pra matar a gente. A história do hospital psiquiátrico da Cidade dos Loucos é conhecida atualmente como Holocausto Brasileiro, fazendo referência ao que aconteceu na Europa pelo nazismo. O objetivo não era a cura, mas o controle. Os internos tinham hora para comer, hora para dormir, hora para tomar os medicamentos, mas não tinham hora para viver, existir, agir e acontecer. Viviam em um ócio absoluto que tomava conta dos seus dias. Põe na cama, põe uma borracha preta na boca, né, pra gente não morder a língua, diz que, e dá o choque na pessoa. Eu quero sair daqui, eu tenho medo, monte, de tomar isso. Eu nunca tomei isso aí aqui, agora que ele tá querendo dar, não sei porquê, eu não fiz nada. A gente não faz nada demais aqui. O Hospital de Barbacena não foi o único que propagava e colocava em prática a lógica manicomial no Brasil. Outros manicômios estavam ativos na época, como Juqueri, em São Paulo, Hospital de Alienados, no Rio de Janeiro, São Pedro, em Porto Alegre. Após todas as atrocidades que aconteceram nesses manicômios, o movimento dos trabalhadores de saúde mental surge para denunciar as violências que ocorriam nessas instituições. O movimento criticava esse saber psiquiátrico hegemônico e era contrário ao modelo hospitalocêntrico. Eu sou legal, eu sou da luta antimanicomial, eu sou do caminho, eu sou legal, eu sou da luta antimanicomial. A partir do momento que eu interno um sujeito que eu digo que está em sofrimento, eu estou querendo dizer que ele não pode viver em sociedade, né? Que esse sofrimento ele tem que ser silenciado, ele tem que ser excluído, ele tem que ser apartado e bem escondido da sociedade. Então isso leva a outras formas de sofrimento e de assujeitamento do sujeito às normas sociais. Ele entende que além de sofrer, ele não pode demonstrar esse sofrimento. Eu me lembro como se fosse hoje, não tinha cama. Os pacientes dormiam num capim no chão. Era estendido à noite naqueles salões grandes, que o pavilhão, a estrutura ainda é a mesma até hoje, com pequenas reformas só de pintura, mas os cômodos são os mesmos, os dormitórios são os mesmos, desde a época da criação, da construção. Então, aqueles salões eram estendidos capins nele, e os doentes ali deitavam. De manhã, pelo fato do doente, né, pela doença mental dele, então defecava, urinava naquele capim. Então de manhã tirava aquele capim, estendia ali em frente ao torreão para secar. Aquele capim que estava assim muito estragado, né, muito imundo, então eles catavam aqueles fiapos sujos e repetia nova remessa à noite. Quando ele estava raliando, então conseguia mais capim para colocar no chão. Quer dizer, eram verdadeiros animais. Pobre condenada, muita fome, muito mais. E eu
jogado que nem bicho. As formas tradicionais, elas não vinham, né, com uma proposta, então, de um cuidado, né, apesar de se justificarem como tratamento. Porém, nunca foram uma forma de tratamento, elas foram sempre uma via de retirar esse sujeito que, além de ser considerado, então, um sujeito anormal, ele carregava consigo uma imagem de periculosidade, né? Então, além de anormal, perigoso. Então, nunca foi uma proposta de cuidado, sempre foi essa proposta de exclusão, né, de colocá-lo à margem da sociedade, de rotulá-lo. E as formas, né, a proposta da rede de atenção psicossocial, entre elas o CAPS, né, vem principalmente, o foco é o cuidado de liberdade. Então é o sujeito que transita, né, que exerce então um poder de cidadania, de trocas sociais e que pode ter esse ponto, né, um dos pontos de cuidado. O CAPS ele não é o único, né? Prevê-se a comunidade como um dos pontos de cuidado também, a unidade básica de saúde, as outras políticas públicas também como ferramentas de cuidado, né, como estratégias de cuidado. Jesus Cristo, eu estou aqui. La 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 la. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. O lema dessa organização dos profissionais da saúde mental era por uma sociedade sem manicômios. O foco era pôr fim nas terríveis e desumanas práticas que aconteciam sob o teto dos hospitais psiquiátricos, além de propor um modelo alternativo de intervenção e auxílio às pessoas que possuem transtornos mentais. E todo mundo procurando a loucura. Onde está minha loucura? A loucura onde é que tá? Ai, ai, ai. Em 1987, surge o primeiro Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, em São Paulo. Esse acontecimento foi um marco para a reforma psiquiátrica no Brasil. Surgem também, no município de Santos, os núcleos de atenção psicossocial, que funcionam 24 horas. Esse também foi um episódio importante, já que afirmou mais uma vez que a reforma não era apenas um sonho no papel, mas algo que estava se desenvolvendo na prática. O CAPS propõe que a família participe ativamente, né, do cuidado do sujeito, né, das formas de compreender, né, e conviver também com o sofrimento. Porém, varia de caso a caso, né, varia de história para história. Tem sujeitos que não têm uma base de apoio familiar ou social, né, e que eles se veem então já excluídos de alguma forma socialmente. E esse é um trabalho muito mais difícil, pelo menos eu via, né, de reinserção desse sujeito, de repensar, né, também as relações sociais desse sujeito com a sociedade que já o exclui, né? Sujeitos que já vivem em condição de rua, né? Que já estão marginalizados e violentados de várias formas. Porém, a proposta é que a família, né, se ela existe, se ela é presente na vida desse sujeito, que ela participe ativamente na discussão de cuidado, pensando qual é o sofrimento também que elas vivem, né, e trocam nesse convívio. A nossa sociedade fecha as portas para aquelas pessoas que possuem transtorno mental. Nós tendemos a ignorar sujeitos que estão passando por sofrimento psíquico, os trancafiando entre quatro paredes, desrespeitando o seu direito de ir e vir e sugando toda a dignidade desses seres humanos, como se fossem pessoas descartáveis, inúteis, anormais. Jogaram dentro de uma viatura que pulava que nem mula quando vai. Ela impacta primeiro pela nossa liberdade de ir e vir, né? Pela nossa liberdade de não se ver, então, diante de um sofrimento em que eu tenha que ser compactado dentro de uma instituição psiquiátrica, massificado, né? Mortificado dentro dessa instituição. Então, um dos primeiros passos, né, que seria
revolucionário na forma de pensar o cuidado é esse cuidado em liberdade, né? Do sujeito que ele não é mais taxado como marginalizado, né? E visto como marginalizado, mas um sujeito de direitos também. Ele não se torna menos uma pessoa que responde menos por ele mesmo por ser internado, né? Ou por ser considerado em sofrimento. Um cuidado em liberdade é um sujeito, é um cidadão de direitos tanto quanto qualquer outro cidadão. Dentro da questão da luta antimanicomial, discutimos muito, debatemos muito e combatemos muito, né? Buscamos aí o cuidado em liberdade. Justamente e também para que esses corpos, né, esses sujeitos, essas pessoas possam ter os seus direitos de ir e vir, de pensar, de agir e reagir conforme as suas formas de subjetivação. É interessante ressaltar que quando a gente se forma, acho que eu passei isso e provavelmente vocês vão entrar em contato com isso, quando a gente se forma, a gente tem a impressão de que a luta antimanicomial já aconteceu e as coisas estão muito melhores. O impacto que a gente tem como profissionais de saúde, quando a gente sai, né, para os nossos campos de trabalho, a lógica manicomial ela se reproduz de maneira muito sutil. Então a gente não precisa pensar só no manicômio físico, né, mas das formas sutis de exclusão dos sujeitos na sociedade. Quando eu digo, então, que o sujeito justifica-se uma violência por o sujeito ser taxado como louco. E a lógica manicomial não foi superada. Quando a gente fala da reforma psiquiátrica, a própria palavra reforma já nos diz que não foi algo muito revolucionário. Nós perfumamos os espaços manicomiais e a gente começou a chamar de comunidade terapêutica, agora numa fazenda, né, super liberto. Não, é a mesma lógica de aprisionamento, né, de exclusão dos sujeitos. E essas lógicas ainda continuam, muito mais disfarçadas, mas continuam. Nos últimos anos, pelo menos quando eu trabalhava no campo da saúde pública, eu via um certo retrocesso nas discussões sobre o manicômio e o cuidado em liberdade, no qual principalmente demonizava-se os CAPs. Olha, tá falando que no CAPs as pessoas podem usar drogas, que eles confundiam com a redução de danos, sendo que o discurso manicomial é a abstinência, né? Você tem que se abster desses seus vícios, né? Das tuas dependências. Isso não é tão simples. E que aí não faz necessariamente sentido para o sujeito, né? Hoje eu vejo que depende de tantos fatores para a gente falar se os sujeitos estão engajados ou não. Profissionais de saúde, depende de interesses econômicos. O hospital psiquiátrico ele é uma empresa. Ele envolve muito giro de capital, né? E esse capital está muito ligado à quantidade de internações, diárias de internação, ou seja, a quantidade de cabeças de pessoas internadas. Então é uma empresa que por meio desse sujeito em sofrimento, que é muito interessante que ele volte a sofrer, inclusive, ele ganha com a internação. 472 internos, exatamente. Não, isso não empata nada, não. A gente chega aos 500 se o problema for esse. A gente vai embaixo de qualquer viaduto aí e consegue um monte de internação. A gente não pode perder esse repasse do governo. Tá tudo pronto, doutor. Bom, eu confio em você. A gente não pode ficar de fora. Me mantenha informado. Tá certo. Passa bem. Então, assim, tem debates? Tem. Depende também de quais lugares os sujeitos ocupam, tanto usuários de serviços de saúde mental quanto profissionais. Tem profissionais que se veem também dependentes dessa lógica para obter algum tipo de lucro, para obter uma renda, para serem assalariados pelo menos. Principalmente os profissionais que trabalham nos hospitais psiquiátricos, nas comunidades terapêuticas. O que não quer dizer que o SUS não reproduz uma lógica manicomial também. Depende de uma formação ética desse sujeito. Nós temos uma indústria da loucura. Se a gente quiser buscar lá atrás, lá em Marx, né? Na sociedade capitalista, a saúde é mercadoria. Se a gente for pensar, tudo vira mercadoria. E a saúde também. Então, muitas vezes, internar pessoas é uma forma de obter lucro. Há espaços em que a gente está falando que idealmente deveria promover um cuidado de liberdade, que promovem outra internação do sujeito, que promovem um cuidado vertical do sujeito. Passa pelo psiquiatra, carimba, toma remédio e é isso. O que diferencia essa atuação de um ambulatório tradicional? Continua centralizando o poder médico, biomédico, de que para
cuidar, eu pressuponho que eu tenho que medicar esse corpo. Então há espaços que a gente supõe que deveria estar estabelecendo uma luta também e que reproduzem essa docilização do sujeito, uma relação desigual, uma relação de poder, que diferencia de alguma forma essa lógica de poder sobre o corpo do sujeito de uma lógica manicomial. É o que eu falei, né? Algumas vezes eu não preciso trancafiar o sujeito fisicamente, mas eu posso estar trancando ele de outras formas, dizendo que ele só participa do CAPS se ele obedecer às minhas ordens, que ele só participa e vai ser inserido no CAPS se ele aderir ao que eu proponho para ele. Se for o que ele deseja, ele já não pode estar no CAPS. Isso é uma lógica de exclusão. Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. A onda do mar leva, a onda do mar traz. Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar, ai. Andei por andar, andei, todo o caminho deu no mar. Andei por andar, andei, nas águas de Dona de Nainá. A onda do mar leva, a onda do mar traz. A luta não acabou e as formas de intervenção alternativas, as dos hospitais psiquiátricos, precisam estar sempre em análise para que a lógica manicomial não seja propagada por elas também. São apenas seres humanos. Resistir sempre. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Alguma... Ai, resistam quando vocês se formarem, porque é tenso, é um trabalho tenso. Imagina. É um trabalho bem gostoso quando os sujeitos podem estar ativos com a gente. Eu lembro de uma vez que a gente chamou o CAPS para fazer uma fala, e o CAPS regional, então não fazia nenhum sentido ser regional, já começa por aí. Ele tem que estar no território. Os sujeitos, né, que participaram dessa fala, que são os usuários do CAPS, já tinham passado por internação psiquiátrica, eles se viram, né, naquilo que estava sendo discutido sobre o tolher os direitos do sujeito. A partir do momento que você vive um sofrimento, você tem sua liberdade tolhida. Resistam, porque é interessante quando os sujeitos se percebem, né? Quando eles também podem ter voz ativa. A gente tem uma luta perdida quando a gente faz por nós mesmos, pelo nosso lugar de psis, e não compreendendo as consequências de uma vivência em internação, né, em exclusão. Quando não se deseja muito pensar, lutar, apostar em alguma coisa, muitas vezes se pensa em resolver de forma simples. Então eu diria assim, por que internar pessoas? Para tratar de uma forma simples algo que é complexo. Essa é do Brasil, a cabeça do Brasil. A gente brasileira, onde vai, filho, você viu? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.